quando começar aqui. Pronto, a partir de agora, pessoal, vocês podem botar presente, por favor, a partir de agora, porque agora está gravando. Bom, pessoal, bom dia a todos, né? Hoje, então, já agradecendo a presença do professor Passos, né, que está aqui junto com a gente na aula de hoje, a disciplina Temas Atuais em Educação Física, é uma disciplina que normalmente quem trabalha nela é o próprio professor Passos, né? Então, antes de ofertar essa disciplina no PLE, eu conversei com o professor Passos, porque não sabia que ele estava afastado ainda, na conclusão do doutorado, né? Então, ele me autorizou, né, professor Passos, a ofertar a disciplina, né, com todo o respeito que a gente tem, né, por ser colegas, né, e também a hierarquia das disciplinas que a gente sempre, né, para eu ofertar uma disciplina, claro, eu teria que falar, o professor Passos autorizou, então eu ofertei essa disciplina que eu acho que é importante, né, temas atuais hoje, tem muita coisa para a gente discutir dentro dessa disciplina, na perspectiva da educação física, né, então, o professor Passos se disponibilizou a trabalhar um tema possível e trouxe para a gente hoje, né, dentro dessa temática atual, as metodologias ativas, dando vamos dizer assim, uma puxada para a educação física, né, e então eu acho que agradecer, professor, a sua presença de antemão e sua disponibilidade de estar aqui participando junto com todos os alunos, né, da UFAL e do curso do IF, né, que fazem o nosso dia a dia e o nosso estímulo, né, para continuar. E agradecer também a todos os alunos, né, que estão presentes, porque são a razão da gente continuar a nossa batalha aí do dia a dia diante do cenário que vivemos, né? Então, professor Passos, eu deixo você à vontade, né? Eu acho que o professor Passos tem a intenção de apresentar alguma teoria para a gente e depois a gente discutir. Então, os alunos podem ir anotando alguma coisa, né? E no momento oportuno começar a fazer perguntas ou comentários que chamou a atenção diante das palavras que o professor Passos vai nos dizer sobre a temática das metodologias ativas. Professor Passos, fique à vontade. Xalita, em primeiro lugar, eu gostaria de dar um bom dia a todos vocês, né? Não só a você, Xalita, a gente já conversou um pouco, mas a todos esses alunos que estão aí presentes nessa aula, né? E dizer da minha satisfação, né, de estar, de voltar e de estar novamente conversando com vocês. Muito embora o que eu gostaria de estar presencialmente. É aí onde a gente olha olho no olho, é aí onde a gente transfere aquela energia e recebe aquela energia de volta, né? E nada disso substitui, no meu modo de ver, as aulas presenciais. Mas a tecnologia está aí, né? E nesse momento de pandemia, né, a gente se dá por satisfeito de termos esse avanço, né, à nossa disposição, né? E para estarmos aqui conversando sobre o que eu tinha acertado com o Xalita, né, sobre metodologias ativas e participativas. Não vou trazer nada diferente, nada de novidades, mas eu reservei esse tempo para discutir com vocês alguns aspectos que eu acho importantes em qualquer metodologia que venha a ser desenvolvida, né? Não só pelos professores, né, como a participação dos alunos.
Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, né, onde as dificuldades, as perdas de várias maneiras, o isolamento, a saúde mental, né, estão a toda prova, né? Nós estamos vivendo o que o Cortella, um dia desse, falava, né, na introdução de um livro do Carpinejar, onde ele dizia que a humanidade vive de quarentenas, né? Foram 40 dias do dilúvio, né? Foram 40 dias de Jesus Cristo no deserto em busca da terra prometida, né? E assim ele sai colocando algumas quarentenas que as pessoas passaram ao longo da vida, né? E a história nos conta isso. Só que depois dessas quarentenas, espera-se que haja uma nova vida, né? E essa quarentena está ensinando muita coisa para a gente, a cuidar da saúde, aprender a cuidar da saúde, né? Que a vida é importante para cada um de nós, né? E que a gente tem que valorizar, né, esse momento e perspectivar uma vida melhor, né? Embora, como eu conversava com o Chalita logo cedo, as incertezas estão aí. Mas a gente vai buscar também um ensinamento, né, no Paulo Freire, que eu acho que a nossa conversa hoje vai girar em torno do Paulo Freire, muito embora eu tenha buscado outros autores também para me alicerçar nessa nossa conversa, né? Mas o Paulo Freire ensina que nós não podemos perder a esperança. Esperança de uma vida melhor, esperança de uma educação melhor, né? Esperanças e esperanças. Mas ele, ao mesmo tempo, ele chama a atenção da gente dizendo que esperança não é esperar. Ela vem do verbo esperançar. Ou seja, nós temos que correr atrás, nós temos que buscar. A esperança ela não cai, né, sem nós buscarmos, né? Então, é essa busca constante e essa esperança que eu espero que aconteça daqui para frente, né, de uma vida melhor, né, para todos nós. Eu aprendi muito nesses momentos, né, a partir, né, do que eu vivi dentro de casa, né, as lives que aconteceram ao longo, né, de todos esses momentos, né, sobre a diversidade dos temas, né, e aprendi também da minha janela, da minha varanda, né, onde eu via a todo momento o que acontecia na rua, né, dos vizinhos, né, das tentativas de minimizar esse problema da pandemia, né? As músicas que os músicos passavam e tocavam na rua, né? E lembravam os velhos tempos das serenatas, que ao longo da vida a gente apreciou, né? E que foram morrendo. Então, a pandemia ela trouxe de volta muitas coisas interessantes para a gente. E essas coisas eu espero que cada um de vocês esteja aproveitando para refletir na busca de uma vida melhor. Consequentemente, essa nossa conversa de hoje vai estar exatamente nessa perspectiva de um ensino melhor, de uma relação melhor professor-aluno, né? De uma perspectiva onde a gente pense na autonomia, não só do professor, que hoje é assoberbado e prejudicado constantemente, né, como se ele fosse o culpado de todas as mazelas que existem nessa nação. Eu acredito no professor como sendo uma pessoa que está atento ao que acontece em volta dele. Então, ele tem que ser uma pessoa que constantemente esteja migrando para outras áreas, na perspectiva de entender melhor a sua própria área. Se eu quero saber mais sobre educação física, eu tenho que saber muito mais do que educação física. Nós não podemos ficar naquele mundinho nosso apenas e transitando em volta de uma quadra, né, e o que acontece dentro dessa quadra. As coisas acontecem na vida fora da quadra também.
Então, é preciso estabelecer uma relação constante, né, e cotidiana, né, do que acontece fora da quadra, para poder a gente fazer essas pontes e perspectivarmos uma educação física que extrapole esse mundinho da quadra, do campo de futebol, da pista de atletismo, da piscina e assim por diante. E para entendermos isso, é como dizia o professor Antônio Boaventura, que o Chalita deve ter, se não foi professor dele, mas ele já ouviu falar em português, onde ele diz que a universidade ela tem toda a perspectiva de transitar nas diversas áreas do conhecimento, porque são os seus próprios cursos, são os conhecimentos que ali estão presentes, que o professor precisa transitar sobre eles. Eu preciso dialogar, e é preciso haver um diálogo constante entre as áreas. Se isso não acontece, nós vamos ficar eternamente no mundinho da nossa quadra, no mundinho da nossa piscina, como se só aquilo interessasse para a gente. O que eu quero dizer é que a gente precisa migrar para outras áreas, a gente precisa ler mais, a gente precisa contactar mais, a gente precisa buscar mais em outras áreas para entender melhor a nossa área. Dizendo isso, né, o Carpinejar, e fazendo um link para a esperança, né, para a questão de entender melhor a questão da esperança, ele diz que a esperança é a nossa maior coragem. Acreditar mesmo sem saber o que virá. Quer dizer, eu acho que é uma questão que a gente tem que pensar e acreditar que vai dar certo. E aí a gente vai em busca desse dar certo, né, fazendo a nossa parte. A nossa conversa de hoje ela vai transitar exatamente a partir desse momento que a gente vive, que é a pandemia e o que estamos aprendendo com ela, né? Vamos focar alguns aspectos que dizem respeito à educação no sentido assim mais conservador, ou seja, aquela educação que eu fui formado, que o Chalita foi formado, que muitos de vocês ainda são formados, né? E fazer uma contraposição, não no sentido de descaracterizar, né, esse tipo de educação, mas no sentido de a gente avançar numa perspectiva onde a gente veja a cidadania como uma possibilidade maior nesse processo de busca da educação. E trazer, por fim, né, alguns exemplos de algumas historinhas que eu vivenciei, né, ao longo de toda essa trajetória minha como docente, né, para que a gente, juntos, a gente reflita e perspective uma possibilidade diferente de educação, sem descaracterizar aquilo que já vem acontecendo e que a gente foi formado, né, naquela perspectiva. Falando um pouco do ensino tradicional, que era aquele que nós tivemos e onde, né, fomos formados, né, nós diríamos que é um ensino fundamentado numa formação conteudista, né, onde o papel central de detentor e transmissor do conhecimento é o professor, né, enquanto o aluno assume um papel passivo apenas retendo e reproduzindo aquilo que recebeu do docente. Dizendo isto, eu gostaria de mostrar para vocês e dizer para vocês uma pequena historinha quando eu era estudante de educação física numa aula de bioquímica. Não só nós, de educação física, como outros alunos de áreas que na época compunham a área de saúde. Então, era uma sala imensa, né, com um quadro negro também imenso, onde o professor escrevia de um lado a outro desse quadro, o quadro tinha em torno de uns 10 a 12 metros, era o tamanho da largura da sala, e ele escrevia sem parar aquelas fórmulas químicas, né? Não se virava nem para a gente, né? E só assim o fazia quando terminava todas aquelas anotações e exposições, e a gente tinha que anotar tudo, e ele se virava para a gente e perguntava: entenderam? Quer dizer, essa foi uma das histórias que a gente viveu ao longo desse tempo. Bem diferentemente do que a gente vai propor aqui, e tem outras histórias também, não menos incidentes como essa,
mas que também refletem e retratam essa perspectiva conservadora de que somente o professor detém o conhecimento, só ele que fala, só ele que determina, só ele que expõe, e os alunos apenas absorvem esse conteúdo e passivamente, né, ficam o tempo inteiro nessa aula. Então, o que eu quero dizer é que a característica do ensino conservador, né, que o Paulo Freire chama de educação bancária, é exatamente isso. O professor sabe, o aluno recebe a informação e fim de conversa. Muito embora eu tivesse, ao longo de todo esse tempo, outros professores que me ensinaram coisas assim que eu não vou esquecer jamais para a minha vida, né? Eram professores que fugiam dessa rigidez, né, no ensino, mas que transitavam e apontavam algumas perspectivas de uma autonomia, de um aluno mais que viesse a ser mais participativo. O Paulo Freire denuncia a educação bancária como o educador é o que diz a palavra, os educandos os que escutam docilmente, e o educador é o que disciplina, os educandos são aqueles disciplinados. Nessa perspectiva, e vendo ainda, e na minha tese a gente descobriu algumas coisas características, é que oriundos dessa formação, alguns professores não conseguem separar, aliás, separam a relação teoria e prática, né? A teoria é uma coisa, a prática é outra. E eu lembro quando a gente tentava associar essas coisas, né? Alguém chegava para a gente e dizia: você está certo, você diz isso na teoria, agora eu quero ver na prática, como se essas coisas fossem díspares. Se existe uma teoria no meu modo de ver, porque existe uma prática que sustenta essa mesma teoria e vice-versa. E isso não ocorre numa educação chamada conservadora e autoritária ao mesmo tempo. Só um minutinho que a minha bateria aqui, eu esqueci de desligar, eu esqueci de ligar. Coisas da tecnologia, né? Resolvido, realmente. O que eu espero é que a gente tenha um pouquinho de paciência só para tentar colocar e fundamentar essas coisas e depois a gente abre para o debate. Pode ser assim? Sim, sim. Vamos lá. Tá? Então, essa relação de prática, ela deve acontecer num conjunto, né? Num conjunto, mas que a gente descobriu, fruto das nossas pesquisas, que essa coisa ainda está presente, muito presente em alguns cursos, né? Principalmente da área de saúde, que foi onde eu pesquisei. Essa separação entre teoria e prática, né, está faz muito parte ainda do que a gente tem, né, em muitas disciplinas. E lembrando um pouquinho da disciplina também, e lembrando ao Chalita, que, na realidade, eu tive uma experiência com essa disciplina, mas essa disciplina não significa dizer que seja minha, que eu seja dono da disciplina. Tá? Eu acho que o Chalita teve assim, uma delicadeza ao focar essa questão, mas eu quero dizer, Chalita, que a gente está tentando separar essas coisas e buscando alguns ensinamentos no que diz um autor, né, muito interessante, e eu lembro já o nome dele para vocês, onde ele diz que o ensino disciplinar ele precisa acabar, né? Nós temos que transitar numa perspectiva interdisciplinar, onde as disciplinas conversam, onde as disciplinas discutam, onde as disciplinas... né? E a gente saia daquela caixinha, daquele mundinho pequeno e procura ampliar essa forma de ver o mundo, né? E a gente só faz isso a gente saindo dessa caixinha. Então,
o olhar disciplinar ele precisa ser mudado e transitar para uma perspectiva interdisciplinar. Uma outra questão que eu vislumbrei, né, na pesquisa foi a questão da avaliação. No ensino conservador, né, e autoritário, a avaliação ela só é olhada como uma forma de medir, né, aquele momento, né, sobre as pessoas. Mas avaliar ela tem um significado bem maior, ou seja, trata-se de ensinar as pessoas ou fazer com que as pessoas, né, aprendam digamos assim, a resolver as suas dificuldades, né, e partir para uma perspectiva diferente. Mas o olhar do professor conservador é só aquele estanque, é uma nota, é um momento, é uma situação, e isso você não avalia ninguém pensando em avaliação, não no sentido assim de melhorar a vida das pessoas, de melhorar o conhecimento das pessoas, de fazer com que as pessoas vençam as suas dificuldades, mas sim no sentido assim de ver a avaliação como um estanque, como um momento, como uma situação, né? E a gente precisa olhar a avaliação numa outra perspectiva, diferente. Entrando um pouquinho, saindo dessa maneira, dessa forma do ensino tradicional, onde o professor é que detém o conhecimento, nós começamos a transitar por uma educação diferente, onde nós... Sim, mas antes disso eu gostaria de fechar esse link numa perspectiva de como a educação física trabalhava essa questão de uma forma ainda tradicional. O professor, numa quadra, uma bola de basquete, ensinando os fundamentos relativos ao basquete, ele fala tudo o que o aluno deve fazer. A forma de segurar a bola, a empunhadura, né? A forma de direcionar o passe, como ele deve fazer, de que forma, né, ele faz aquilo, né, e como ele passa. Quer dizer, tudo o professor diz e determina como o aluno deve fazer. A mesma coisa acontece numa piscina, onde todos os gestos que deverão ser executados pelo aluno são ditos e determinados pelo professor. E por aí vai, né? Vai-se para o atletismo, né? Você empunha o dardo dessa forma, nessa posição, a trajetória que ele deve descrever é essa, a força é essa, né? A distância é essa. Quer dizer, tudo é dito, tudo é determinado, né? E conhecido. Quer dizer, bem diferente, nós vamos ver numa perspectiva, né, que se contrapõe a essa forma tradicional. Não que eu não queira dizer que a questão técnica é importante, né? Nós deveremos, ao final da trajetória e da história, conhecer uma melhor maneira de se movimentar, de resolver aquelas questões, no caso do dardo, né, de uma melhor forma. Agora que isso, numa perspectiva conservadora, o aluno não tem essa possibilidade de propor, de resolver essas questões. Por quê? Porque tudo é definido pelo professor. Numa perspectiva de uma metodologia ativa, nós buscamos em Antoine Saint-Exupéry, né, aquele que escreveu O Pequeno Príncipe, né, que é um clássico da literatura mundial, né? Mas em uma das passagens ele levanta e diz o seguinte: o essencial é invisível aos olhos. O que é que ele queria dizer com isso? Na hora de uma aula de atletismo, de natação, qualquer uma das nossas possibilidades, né, tudo precisa ser revisto, né, e não ser dito conforme o professor diria.
a essencialidade das coisas sempre fica encoberta. É como se nós estivéssemos assistindo uma peça, né, de teatro, né, e a gente só visse o que se passava ali naquele palco. Mas a gente é incapaz de perceber, né, a essencialidade do que ocorre na trajetória e na construção daquela apresentação. Por quê? Porque o essencial não interessa para a gente, ou melhor dizendo, ele foi esquecido por nós, né? Porque não fomos possibilitados a enxergar essas coisas nas minúcias e nas entrelinhas. A partir do momento que vocês começam numa forma diferente, né, e o que se perspectiva, né, por vários autores e ancorados no que o Paulo Freire diz, nós precisamos entender que ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar a possibilidade para a sua própria produção ou a sua construção. Quer dizer, é como se eu passasse numa exposição, né, numa determinada exposição de pinturas, né, de quadros, tivesse lá expostos vários quadros, e dentre esses quadros que estão expostos, eu me deparo com um que a gente poderia chamar de, comumente, pintura moderna, onde muitos diziam uma garrancheira, outros diziam, isso aí, e não dá a mínima atenção a essa pintura. Mas se a gente para e olha para essa pintura e começa a perceber melhor essa pintura, a gente vai descobrir coisas que têm sentidos e significados para a gente. Mas por que isso? Porque a gente foi oportunizado a ver as coisas com outros olhos, né? Com outras formas de olhar. Né? Por quê? Porque nós fomos ensinados a isso. Foi possibilitado a gente criticar, falar, decidir, né? Oportunizar. Né? E isso é uma perspectiva diferente. Nós precisamos aprender a pensar. E o professor precisa criar essa possibilidade que a gente passe a pensar melhor nas coisas do nosso cotidiano. Se a educação física vive ou viveu de repetições, chega um momento que a gente tem que evitar isso. Né? A gente tem que começar a discutir melhor as coisas, a parar, a analisar, a pensar cada situação que é proporcionada para a gente. E o professor ele tem uma responsabilidade muito grande nessa construção, porque ele precisa perspectivar um ensino onde lá no horizonte vislumbre a perspectiva de um aluno, de um ser social que conviva numa sociedade e que vislumbre e que detecte os problemas dessa mesma sociedade. Se eu aprendo a construir isso no dia a dia das minhas aulas, e o professor tem que possibilitar essas oportunidades, né, mais tarde eu serei uma pessoa mais consciente, eu serei saber votar melhor, escolher melhor. Né? Eu serei futuro dirigente dessa nação, né? Vocês serão futuros dirigentes dessa nação, né? E vocês terão um olhar melhor para as coisas que estão em volta de vocês. É preciso que se descubra os problemas, né? E a problematização do ensino, ela é uma constante nessa perspectiva de se trabalhar a metodologia ativa. É problematizando que a gente vai oportunizando as pessoas a discutir, né? A criar novas formas de intervenção, né? A vislumbrar maneiras diferentes do que a gente vê, né? Mas por quê? Porque a gente é oportunizado a falar. O diálogo é uma constante nesse nosso fazer. Se eu estou conversando muito aqui com vocês hoje, é porque a gente não tem a oportunidade e não teve ainda, e eu espero que a gente tenha, de ter isso no tete-a-tete, que é mais fácil, a oportunidade é maior.
né? E é com palavras como: o que é que você acha disso? Como você proporia melhor? Que situação diferente você, né, você propõe, né? É como a gente começa a descobrir a lindeza das coisas da vida, né, e na vida da educação física a partir dos primeiros anos de vida, né? E nós tivemos essa oportunidade de discutir com crianças pequenas, né, o conhecimento do corpo, né? É um coração que bate, de repente ele vai lá e escuta o coração dele bater, né? E de repente ele dá uma carreira, né, e vê esse coração acelerar. Quer dizer, que sensações gostosas são proporcionadas a essas crianças, fruto dessa experiência, fruto dessa discussão, fruto desse diálogo, fruto dessa oportunidade que eles tiverem de falar, né? E de pensar nas coisas que estão ali no dia a dia, naquele momento, né? Quer dizer, é preciso a gente descobrir essas lindezas que acontecem e podem acontecer na educação física para a gente ter uma perspectiva diferente, né? Para que a gente tenha um profissional melhor, para que a gente tenha um profissional mais atuante, um profissional mais criativo, um profissional que a gente sinta o prazer de trabalhar com ele, porque ele permite isso, porque ele oportuniza isso, porque ele cria situações que a gente aprenda a criticar, aprenda a enxergar as entrelinhas do cotidiano da coisa, e assim nós seremos um profissional diferente. Não aquele profissional que sempre repete as coisas, que sempre reproduz, que sempre faz a mesma coisa, mas aquele profissional que venha a produzir coisas diferentes, coisas que nos motive, coisas que nos levem a uma prática no sentido teoria prática juntos, né? Com mais concretude, com mais participação, com mais entendimento. Quer dizer, então, essa forma de perspectivar a educação física numa direção diferente, é que a gente está se propondo a isso. Muita gente já faz isso. Não é nenhuma novidade. Eu apenas estou chamando a atenção de que vocês precisam ser oportunizados a falar. Que vocês sejam estimulados, né, a participar mais, a construir uma forma melhor. A tecnologia hoje nos dá um suporte muito interessante com relação a isso. Eu não venho aqui dizer para vocês que essa forma de ensinar é melhor do que aquela, ou aquela outra pode ser melhor, etc. Não. Mas que com os elementos que vocês têm hoje, veja o que é que significa você construir uma prática onde você diga: hoje nós vamos trabalhar com a bola de meia, uma hipótese, né? Ali tem que estar incluídos elementos que são fundamentais. Nós temos que ter objetivos, nós temos que ter todo um processo de construção de como isso vai acontecer, né? Nós temos que ter organização, né? Nós temos que ter uma hierarquia, né? Que a hierarquia é fundamental. Existe um professor e existem os alunos. Agora, essas coisas transitam, essas duas possibilidades devem transitar de forma onde você tem essa hierarquia, onde se resguarde o respeito pelas coisas, né? Mas que essa construção ela deve se dar de uma forma entrelaçada, onde exista não um professor que está numa situação, num ponto mais alto e os alunos lá embaixo, simplesmente dizendo e accedendo ao que ele diz. Então, de repente, essas coisas se confundem, mas sem perder essa perspectiva e essa possibilidade. Como eu falava na bola de meia, vamos trazer a bola de meia para a nossa aula, né? E veja quanta coisa a gente podia construir, né? Nesse sentido. Resgatando a questão da bola de meia como sendo uma coisa que eu usufruí muito, usei muito na minha infância e adolescência, né? E como era gostoso jogar com a bola de meia. O que é que isso significa, né? Vocês já tiveram uma experiência dessa natureza, né? E aí, de repente, a gente constrói uma prática. Eu não sei se o Vitor
a gente chegou a fazer alguma coisa nesse sentido, mas, se o Vitor lembra de alguma coisa, mas significa trazer a história para perto, a discutir, a construir, a ver que materiais a gente poderia utilizar para construir essa bola de meia, né? Quem traz os materiais? Como é que se faz? Vamos construir, vamos fazer uma oficina de construção do elemento bola de meia. E aí depois a gente descobre o material, né? A gente vai descobrir o que é que essa bola de meia faz, como essa bola de meia aconteceu na história, o que representou para as pessoas. A gente vai trazer pessoas para conversar sobre a bola de meia, né? A gente vai buscar isso nos nossos parentes que jogaram com a bola de meia, né? E depois a gente vai ter uma experiência com essa bola de meia. O que é que ela consegue fazer? Ela tem elasticidade? Não tem? Nós conseguimos chutar, arremessar com as mãos, chutar com os pés, cabecear. O que é que a gente consegue fazer com isso? Paralelo a isso, a gente faz uma filmagem dessa experiência e depois vai discutir essa experiência à luz do que a gente vem colocando aqui. É bem diferente, tem um significado maior e a gente poderia tirar um proveito maior também por conta dessa relação diferente e não simplesmente uma coisa que vem e o professor diz é assim, ela se constrói assim, ela vai, né? Ela tem essa direção, né? Quer dizer, é uma perspectiva diferente de encarar a questão da educação. Agora, antes disso, é preciso que a gente tenha muito claro também o que é o ensinar, o que é o aprender, né? O que é o avaliar, né? Para que a gente perspective uma forma diferente de ser. O grande desafio deste início do século é a crescente busca por metodologias inovadoras, que possibilitem uma praxis pedagógica capaz de ultrapassar os limites do treinamento puramente técnico e tradicional. Quer dizer, o que é que a gente está propondo? É exatamente uma mudança diferente dessa forma de encarar o cotidiano das coisas, né? E a gente teve uma experiência também muito interessante, né, nos espaços destinados à escola, né, da nossa relação com a escola, né, onde a gente descobria lá no chão da escola, né, muita coisa que a gente traz para a vida da gente e as experiências que a gente acumula, elas serão importantes para o nosso futuro. Então, o professor que transita numa perspectiva de metodologias ativas, ele tem que ser um professor, antes de tudo, democrático, né? E a democracia ela inclui o diálogo, o acolhimento, né? A crítica, né? Ou seja, a possibilidade e dar espaço para que o aluno participe de uma forma onde a gente construa isso. Quando a gente discutia e eu conversava nos minutos anteriores com o Chalita, a gente chegava a essa conclusão de que, numa perspectiva democrática, a gente tem que ter mais responsabilidade. É o contrário de muitos que pensam que o professor democrático é aquele que permite tudo. Absolutamente errado, né? Numa democracia, exige uma maior participação nossa e um maior compromisso nosso com as coisas. Né? Se nós queremos transitar por esse caminho de uma metodologia mais participativa, nós temos que ter um compromisso maior com aquilo que a gente faz. Se eu estou sendo oportunizado a construir uma perspectiva de educação, eu tenho que ter uma responsabilidade maior com aquilo que faço. Tá? Então, é exatamente o contrário. Uma outra coisa que a gente, e como eu disse a vocês, a tecnologia ela tem ajudado muito isso. E aí, nesse ensino, nessa perspectiva, refazendo ou retomando alguns elementos que foram deixados, né, a gente tem que ter o que eu diria que seja
além da responsabilidade maior, o estudante ele pesquisa, ouve, pergunta, reflete, discute e, a partir dessa dinâmica, constrói o conhecimento. Quer dizer, é uma nova forma de encarar aquilo que a gente vinha tendo ao longo do tempo. Quer dizer, eu tenho que ter uma participação maior. O professor ele é a pessoa que oportuniza esses momentos e essas perspectivas. E eu é quem tenho que participar mais ativamente nessa construção. Poderíamos dizer aqui que as metodologias ativas, elas são baseadas na problematização. A todo momento a gente está problematizando, né? O porquê? O porquê do momento que a gente vive de pandemia, né? As pessoas estão olhando as coisas com indiferenças, né? Dirigentes que se pronunciam de uma forma estúpida, né? Desdenhando o poder da vida e a vida das pessoas. Quer dizer, o porquê de tudo isso? Nós deveremos estar atentos. Esse momento está sendo muito rico para a gente construir uma perspectiva educacional diferente. Nós estamos vendo coisas assim muito positivas, mas também estamos vendo coisas muito negativas. E essas entrelinhas que a gente precisa aprender a fazer a leitura delas. E, para finalizar, nós temos a necessidade de mudanças na prática docente com a formação do professor reflexivo. Agora, para isso, é preciso que haja uma construção, né? A própria universidade, né? Ou as escolas, elas têm que contribuir nessa formação para fazer com que a gente não é descaracterizar aquele professor que foi muito importante na vida da gente, quer seja de uma forma mais arcaica ou conservadora, ou quer seja de uma forma mais onde haja uma perspectiva diferente de educação que pense mais na cidadania das pessoas. Não se trata de descaracterizar essa ou aquela, mas se trata de a gente construir um momento que seja um momento ímpar, né, nessa construção e com uma perspectiva diferente. Formar professores que aprendam a pensar, correlacionar teoria e prática, a buscar de modo criativo e adequado as necessidades da sociedade, a resolução dos problemas que emergem no dia a dia da escola e do cotidiano. Professores aptos a agregar para si transformações em suas práticas, já que o método tradicional tem se mostrado, até um determinado momento, ineficaz, diante das transformações que o mundo passa, né? E que a tecnologia ela traz. Então, é preciso não se adequar simplesmente às novas tecnologias, mas utilizar as tecnologias como uma forma de a gente melhorar as nossas relações, né, de conhecimento, de aprendizagem, né, do nosso cotidiano e na vida escolar de todos nós. Então, disso tudo, o que é que que diferenças pode acontecer e acontece entre as metodologias ativas e aquelas consideradas conservadoras? Que pressupostos são importantes para o seu desenvolvimento? Então, enfim, o que é as metodologias ativas e participativas, né? Eu deixo essas três. E como desenvolver um programa de metodologias ativas na sua escola? Então, esses elementos aqui, a gente fecha a nossa conversa e a gente abre a discussão para que a gente venha aprofundar alguns elementos ou que venha a precisar melhor, né, algumas questões que ficaram e não tivemos oportunidade de discutir. Então, eu espero que esses elementos que a gente trouxe aqui seja fruto de uma reflexão de todos vocês para que a gente perspective um ensino melhor e, melhor dizendo e repetindo, sem querer descaracterizar essa ou aquela forma, né, de intervenção, mas que é para a gente já ir colocando, já ir uma possibilidade melhor de participação dos alunos como construtores do seu aprendizado. Obrigado. Professor Passos,
Muito obrigado aí. Falei demais, né? Nada, eu acho que falou muito bem, nem de mais nem de menos, falou muito bem. Xalita, para não esquecer, eu gostaria só que vocês, se vocês tiverem oportunidade, é um livro assim muito baratinho, né? É A Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, do Paulo Freire. Acho que estaria aí, mas é um ponto de partida para que a gente chame a atenção para algumas questões e que a gente reflita sobre elas. Tá bom, professor. Eu agradeço, né, a sua contribuição, e agora a gente vai passar para uma segunda parte. Eu acredito que os alunos querem falar um pouco também. Eu vou só fazer alguns comentários e abrir espaço para interação, né, porque esse é o objetivo mesmo, já que estamos falando de metodologias ativas, né, vamos abrir espaço. É isso que eu estou dizendo. Abrir espaço para os alunos, né, que esse é o objetivo maior, de não só aqui ficar falando, mas também conversando, construindo esse conhecimento junto com o aluno, né? Essa, eu acho que é um ponto importante. Mas eu acho que o professor Passos hoje trouxe um assunto com diversos autores, citando diversos autores, né? E um deles está indicando que é o Paulo Freire, a Pedagogia da Autonomia, né? E tem um outro livro de Paulo Freire, que eu lembrando agora, e também fazendo relação com esse assunto que o professor Passos está trazendo, a educação bancária, que o Paulo Freire fala, né? Que essa educação bancária considera o aluno, não considera o aluno como o banco, né? Que nós temos só que depositar e retirar. Então, é uma forma de ver o aluno não como uma tábula rasa de só absorver conteúdo, mas que o aluno também ele tem a sua própria forma de pensar, a sua forma de agir diante das situações. E o professor coloca as situações para o aluno pensar, para o aluno agir. É uma função nossa como professor, né? Criar situações onde o aluno vai, de alguma maneira, buscar soluções para essas situações. E a gente faz uma relação com a vida, né? Como o professor Passos também estava comentando, que a gente não pode só ficar no espaço da quadra, no espaço da piscina, mas é ali, naquele ambiente, que também devemos valorizar, que as ações daquele ambiente não estão fechados só ali, eles têm relação com a nossa sociedade, com as nossas coisas fora do espaço que damos aulas. E eu lembro aqui também que eu trabalho a disciplina que trata do judô. O judô tem o dojo, né, que é aquele quadrado onde a luta acontece, e o próprio criador do judô, o Jigoro Kano, ele dizia assim: os ensinamentos aqui dentro deste dojo, que podemos dizer que é a quadra, que é a piscina, que é o campo, né, os ensinamentos dentro desses espaços, eles ultrapassam esses espaços, eles são carregados junto com o aluno para a vida dele. Então, nós, de alguma maneira, nós contribuímos e devemos contribuir para a vida, para a educação do aluno na vida dele. Então, Paulo Freire fala bem isso, e os autores que o professor Passos também trouxe, né? Dentro dessa questão das metodologias que utilizamos para trabalhar. Metodologias existem diversas, né? Numa única aula a gente pode utilizar diversas metodologias, então, mas que
o espaço ele tem que ser democrático, né, para que todos, de alguma maneira, interajam. E só para não falar demais também, né, professor Passo, o professor Passo deu alguns exemplos clássicos, né, sobre como podemos agir. E deu um exemplo do basquete, né, professor? Você falou um pouco do basquete. E eu não sei, tem aluno aqui que eu acho que já escutou. Eu dou um exemplo clássico que aconteceu comigo, mas e hoje a gente estudando, né, essas metodologias e vendo e lembrando do que acontece com a gente, eu estava já na universidade e tinha um professor de basquete que era dentro, isso é histórico, né? Que é isso que eu estou dizendo, é valorizar essas metodologias. Acredito que o professor, dentro, ele era formado numa metodologia muito tradicional, tecnicista, e tinha uma jogada de basquete, viu, professor Paz? Você foi histórico na minha formação, eu lembro até hoje e digo para os alunos. Existia uma jogada lá de basquete e o professor estava me dizendo, ó, você tem que fazer assim, você tem que pegar a bola assim, tem que ir por esse caminho aqui, fazer esse movimento para que a jogada dê certo. Aí eu, ok, professor, mas e se eu fizer assim? Aí eu contestei, né, a forma como ele tinha pedido para eu fazer. Aí o professor, mas e se eu fizer dessa forma aqui? Aí o professor disse, não vai dar certo. Mas por que não vai dar certo? Aí ele disse, porque tem que ser assim. Aí, professor, aí comecei a contestar. Aí ele disse, quer ver? Então vamos lá, faça aí da sua forma. Aí armou a jogada toda lá. Daqui a pouco eu fiz do meu jeito e a cesta, que é o objetivo do basquete, né? A cesta foi feita, aquela cesta sem tocar no aro até, de 3. Aí a turma toda gritou, né? E aí ele olhou para mim e disse: foi sorte. Aí eu disse: foi sorte, mas deu certo, né? Então, muitas vezes é essa questão, né? Abrir espaço para o aluno se posicionar, dar a opinião dele, que eu acho que é importante, né? Claro que, como o professor Passos falou, não dá para ver confundir as coisas. O professor ele tem o papel dele, né? O professor tem o papel dele e o aluno também. E isso muitas vezes se confunde, né, professor Passos? Essa abertura que o professor dá para o aluno, muitas vezes se confunde e há uma confusão de entendimento quando a gente abre espaço. Não é fazer qualquer coisa. Nós estamos na aula com um objetivo, né? Então, metodologias existem diversas para chegar no objetivo, mas estamos falando da metodologia ativa, da participação mais do aluno, né? Então, essa autonomia, né, que o professor fala, que é importante de se perceber. Então, eu não vou falar demais, mas vou abrir espaço para que os alunos façam alguns comentários, que podem fazer perguntas, e aí a gente vai desenvolvendo mais o tema, né, dentro dessa perspectiva de discutir a temática junto com todos vocês, né? Porque, viu, professor Paz, de vez em quando tem que tá todo mundo aí, porque parece que tá todo mundo calado, né? A gente tá só conversando, eu e você aqui. Mas vamos abrir espaço. Então, Estamos sim, professor. que bom. Então, vamos lá. Agora eu abro espaço para quem quiser falar e a gente vai se organizando aqui nas falas, tá? E tá aberto espaço. Vamos acordar. Cadê? Quem fala primeiro? Lília. Lília falou. Cadê Lília? Então, Eu tô aqui.
Então, ninguém tem nenhum comentário, ou ninguém prestou atenção, está todo mundo assim. Porque na sala de aula a gente fica olhando para o aluno, né, Passos? E Exato. aqui eu fico receioso que o aluno entre e não esteja escutando muito bem. Por isso que eu pergunto, está todo mundo escutando? Professor, Sim, João. assim, com licença, acho que, já que a disciplina é temas atuais, acho que nada mais atual do que metodologias ativas, entendeu? Porque, tipo, não sei se todo mundo tem oportunidade, acho que não, de, tipo, já tá fazendo um trabalho na área. Eu, por exemplo, tenho essa oportunidade, graças a Deus, e, tipo, é o que mais é exigido da gente que está trabalhando lá, interromper esse trabalho analítico que, tipo, sempre foi feito e ainda é feito por, tipo, trabalhando na escolinha, e que ainda é feito em diversas escolinhas. Então, esse que é o maior desafio da gente, e essa disciplina caiu, assim, como a luva no momento que eu vivo, entendeu? Porque, tipo, como o professor Passos falou, para a gente sair um pouco da dimensão da quadra, o momento que a gente vive hoje exige isso, entendeu? Exige que a gente, tipo, aborde essas metodologias ativas, porque com essas metodologias, eu acho que vai influenciar muito mais na vida do aluno fora da quadra do que com aquele método conservador e analítico que muitas das vezes acabou a aula, o aluno pode sentir que não está influenciando em nada na vida dele. Posso? Pode falar, professor. Ô, João, é um prazer, João Pedro, ouvi-lo, como é um prazer também ouvir a todos vocês. As metodologias ativas, elas não podem entrar na vida das escolas ou das pessoas como fórceps, né? Eu identifiquei na minha pesquisa, né, algumas dificuldades de professores que, com o advento do novo currículo, naqueles cursos, ou naquele curso propriamente dito, um grupo de pessoas que estava discutindo o currículo queria impor a metodologia ativa para professores que não acreditavam nela e que foram formados, né, como a maioria de nós, através de metodologias conservadoras. Isso criou uma situação complicada, apesar do currículo dizer, né, que a predominância das metodologias deveriam ser ativas de uma perspectiva e mostrava a importância delas, mas os professores eles não foram convencidos para isso. É preciso que a gente tenha um acolhimento e um respeito às pessoas, né? E, gradativamente, a gente vai tentando colocar de uma forma mais sutil, né? Com que eles comecem a perceber essas questões e vejam a importância de você passar a desenvolver as ideias de uma metodologia mais participativa. Quer dizer, é preciso que haja um acolhimento, que haja calma, que haja não, a imposição não resolve, ao contrário, cria pontos de divergências muito grandes que não são salutares nessa perspectiva, né, de construção. Se a gente fizer com que um dos alunos aceitem, acatem e assumam essa nova responsabilidade, ótimo. Se não, a gente vai continuar na trajetória, a gente vai continuar na discussão, tentando mostrar para as pessoas a importância de se pensar nessa nova perspectiva. Agora, sem essa também de querer impor, porque isso não resolve, cria polos de atritos e não daremos conta da questão. Então, é preciso que a gente tenha claro o que é que nós queremos, né? De que forma a gente vai construir essa perspectiva para fazer com que as pessoas assimilem isso, né? E entendam que isso é importante para a vida profissional delas e dos seus alunos.
mas é preciso ter muita calma nessa questão. Sim. Mas foi muito boa a sua intervenção e a gente... Eu também acho interessante o que o senhor falou, é que, tipo, pode ser muito mais interessante para a vida do aluno, não uma desconstrução, em si uma reconstrução do pensamento dele. Porque, tipo, é muito difícil, como se fosse fazendo analogia, como se fosse tirar tirar a carteira, autoescola. É muito mais difícil para quem já tem o conhecimento, para quem dirige, eu vejo assim, para quem dirige ir lá e já tem seus vícios, já tem suas manhas, fazer do jeito certo, do que para alguém que está indo ali para aprender, entendeu? Então, acho que, tipo, é muito mais difícil para quem já tem um conhecimento desconstruir totalmente de uma maneira brusca do que para quem está aprendendo. Veja só, é preciso que a gente tenha calma nesse aspecto, porque, na realidade, por exemplo, a minha formação, eu tive professores conservadores até o extremo. E lembrando que a história da educação física, o conservadorismo está presente. Porque o curso de educação física ele nasceu na caserna, no exército, onde uns diz faça isso e o outro diz sim, senhor. Tá? E nossa formação foi dessa forma. Mas aos pouquinhos a gente foi apreendendo coisas importantes também que saíam fruto daquelas pessoas. Apesar de conservadores, mas eles tinham coisas importantes que a gente assimilou e trouxe e leva para a vida, né, e conserva até hoje. Então, é preciso que a gente saiba separar o joio do trigo, né, nessa construção. Quer dizer, é preciso que a gente, num país como a gente vive hoje, é preciso que a gente tenha calma, né, tenha clareza no que a gente está querendo fazer, né, e, a partir daí, a gente busca essa construção, mas, assim, sem assodamento, né, dando acolhimento às pessoas, né, tentando vender no sentido mais, né, de construção, né, a nossa ideia, porque só assim a gente vai chegar lá numa educação capaz de entender as agruras da sociedade no tempo de hoje e intervir no sentido de fazer uma forma diferente. Professor Passos, eu gostaria João, de pessoas também, João, a Isa, o João falou bem, eu acho que Janete, Carleane, Vitor, tem tanta gente aí, Rosiane. O Vitor Loss quer falar alguma coisa. Vitor, você quer falar ou quer que eu leia? Porque ele fez um comentário aqui no bate-papo. O Vitor, você quer falar? Fale, Vitor. Não quer falar, não? O áudio dele não está bom. Então, eu vou ler aqui. O professor Passos, o Vitor Loss falou aqui, o conhecimento prévio dos alunos sobre determinados conteúdos é bastante importante para a construção de novos conhecimentos. Na metodologia ativa, muito se aproveita disso, diferente da conservadora, onde na maior parte das vezes o professor era detentor do saber, e não um mediador. Li nos presentes artigos que o professor, na metodologia ativa, não deve nem falar mais que 10 minutos seguidos, onde seriam 10 minutos de direcionamentos. O protagonismo do aluno permite um leque de possibilidades. Foi o comentário de Vitor Loss. E também... Quer falar, Passo? Não, você diga aí como você prefere. Não, é só um outro comentário aqui de Lília, porque daí pode juntar os dois e você fazer um comentário. Isso. Lília diz aqui, os métodos conservadores acabam por negligenciar o conhecimento trazido pelos alunos. As metodologias ativas, ao contrário disso, abrem caminhos para que o aluno compartilhe o que sabe e o permite se tornar um indivíduo mais participativo, tanto nas aulas quanto na vida.
Esse é o comentário do Lília. Tito e Lília, vocês levantaram uma questão que na nossa conversa a gente não levantou, mas eu acho que vocês trazem as questões que são fundamentais. Ou seja, quando a gente falava no início da nossa conversa de que o professor é quem diz, é quem sabe, é quem detém o conhecimento, era exatamente isso, né? E nessa perspectiva que você levanta é exatamente o contrário, e o que as metodologias consideradas ativas têm como parâmetro maior. Nós precisamos construir esse conhecimento, e essa construção se dá numa via dupla, onde a participação de professores e alunos são fundamentais. É preciso que o professor leve em consideração um conhecimento prévio que o aluno já traz. Veja como foi rica uma das nossas aulas, onde o tema era jogos na infância. E, de repente, os alunos construíram essa aula, né, fruto das experiências que cada um trouxe e os significados que ela tinha para as suas vidas nessa construção. Então, eu acho que é essa questão, é esse falar, é esse diálogo, é essa aproximação que a gente deve ter, que caracterizam bem essa possibilidade de intervenção numa perspectiva ativa e participativa. Então, considerar o que o aluno já tem, as experiências que ele teve ao longo da vida, é fundamental nessa construção. Tá? Então, é preciso, agora, para ela se dar, é aquilo que a gente vem conversando, é preciso oportunizar isso. Sem essa possibilidade, fica difícil, né, de você trabalhar numa mão dupla, né, onde todos são responsáveis pela construção do conhecimento. Não significa dizer que a gente abra mão que a gente está abrindo mão da nossa responsabilidade, da nossa hierarquia, do nosso planejamento, que isso deve estar contido no planejamento, essa construção deve fazer parte desse planejamento, e aí as coisas vão acontecer fruto desse novo olhar, dessa perspectiva diferente de encarar o cotidiano das coisas. Passos, eu tenho um exemplo aqui que é meu, né? Eu acredito que eu também tive uma formação assim, talvez um pouco mais tradicional, mas eu vivi uma transição na educação, né? Onde eu tinha professores mais tradicionais e tive professores também já formados numa metodologia mais participativa, vamos dizer assim. Então, eu tive diversas influências na minha formação acadêmica. Eu acho que isso foi muito rico para perceber essas coisas. E, recentemente, eu estava em uma aula aí na UFAL, e o aluno fez uma pergunta para mim. Professor, já tem quanto tempo que você trabalha aqui na UFAL? Foi essa pergunta, né? Eu estou trabalhando na UFAL desde 2008. Então, já tem mais de 10 anos que eu trabalho na UFAL e, especificamente, numa disciplina chamada Esporte Individual, foi a qual eu fiz o concurso. E aí ele perguntou assim, professor, você não enjoa trabalhar esse tempo todo o mesmo conteúdo, somente o mesmo conteúdo, todo ano? Aí eu respondi assim, veja, não é todo ano, é todo semestre, porque de semestre em semestre as turmas mudam, todo semestre a turma muda. E o que é melhor nessa mudança não é o conteúdo permanece o mesmo, mas a mudança são os alunos. Então, todo semestre a disciplina é a mesma, o conteúdo é o mesmo, mas os alunos são diferentes. São pensamentos diferentes, são ações diferentes dentro de uma discussão de um mesmo conteúdo. Então, isso que é rico. Então, eu falo,
para os alunos. Vocês estão se formando em educação física, vocês vão trabalhar com é a sua profissão, vão trabalhar com educação física o tempo todo, né? Mas o que é rico é que você vai ter turmas diferentes, pessoas diferentes, pensamentos diferentes, ações diferentes. Isso que torna dinâmico, né? Agora, para isso acontecer, nós, professores, devemos abrir esse espaço de interação, né? Que muitas vezes o professor não abre esse espaço. Aí sim ele vai ficar só repetindo o conteúdo, independente para quem for. Mas quando eu abro o espaço para o aluno interagir, existem diversas possibilidades que podem acontecer dentro de um mesmo conteúdo. Foi o exemplo que o professor Passo estava dando, né, Passo? Por exemplo, do lançamento do dardo. O lançamento do dardo é uma prova do atletismo que, tradicionalmente, nós temos as formas de fazer a empunhadura no dardo, que é importante, talvez, o aluno conhecer, mas dá a oportunidade dele criar também. De descobrir essa melhor forma, que você diga de primeira. De perceber o que ele se adapta melhor, enfim. Né? E conhecer o que já existe também, que é importante. Então, é abrir espaço para o aluno, que eu falo, que é importante, né? Senão a gente fica realmente repetitivo e maçante dentro de um mesmo conteúdo, que é a educação física. Mas vejam que a gente tem diversas possibilidades quando eu abro o espaço para o aluno interagir, para o aluno se posicionar, para o aluno pensar, raciocinar e mostrar como ele está, vamos dizer assim, vendo e solucionando um problema. Porque para um mesmo problema podem ter diversas soluções, não existe só uma resolução. Eu lembro que quando eu estava fazendo mestrado, porque vocês todos vão fazer TCC, todo mundo vai fazer TCC. TCC parte de um problema, né? E como eu vou solucionar esse problema? Então, por exemplo, a professora deu um exemplo muito interessante, que eu me lembro até hoje, que foi a professora Nilda Teves, que foi minha professora no mestrado de metodologia. Aí ela disse assim, olha, o problema é atravessar o rio. Como é que eu atravesso o rio? E aí pode surgir diversas possibilidades. E o homem fez isso. Bom, o homem aprendeu a nadar, atravessou o rio. O homem não quis nadar, criou uma canoa para atravessar o rio. Não, ele construiu uma ponte. Enfim, para atravessar o rio, pode ter diversas possibilidades, cada um pode criar a sua, não tem só uma forma. Então, é justamente isso, abrir espaço de interação para o aluno. E isso vai de encontro às metodologias ativas, né, Passos? Então, só contribuindo um pouco. Poxa, Alita, Oi. eu acho que você tem toda a razão quando você diz que nenhuma aula é igual, né? Todas as possibilidades, até o que eu construí aqui ontem, para falar com vocês aqui, eu estou notando que está diferente do que a gente conversou. Tá? Alguns aspectos são diferentes, porque nada acontece de forma igual, gente. É a participação, é o público diferente, é as interações que acontecem a cada momento. Quer dizer, a forma, a maneira, né, as possibilidades, quantos rios e quantos açudes eu atravessei na minha vida. Era do interior, sou do interior, né? E as possibilidades na minha época eram outras. A gente ia em busca das coisas, das aventuras, né? Quantos rios, açudes, né, eu atravessei sem saber nadar?
porque foi aprendendo, né, fruto da experiência, né? Meus pais, quando eu chegava em casa, era uma vitória, porque eu tinha sobrevivido, né? Mas essa era a nossa infância da época. Eram aventuras constantes. E a gente foi aprendendo com o que a vida nos mostrava, né? E aprendendo a cada situação, a cada momento, a cada oportunidade que acontecia na vida da gente. E isso, a escola da vida me ensinou muito. Por quê? Porque eu tive oportunidades disso. E na escola a gente tem que criar essas oportunidades também. Porque lá fora, quando vocês saírem, vocês vão ser vocês. Vai ser a profissional Carleane, vai ser o João Pedro, vai ser o Vitor, vai ser a Aline, vai ser a Laísa, vai ser a Lília, vai ser a Janete. E o Miguel, que agora está entrando aí, né? Que já tem uma experiência maior do que a de vocês, né? Então, o que eu quero dizer é que essas oportunidades a gente constrói. Nós temos que ir em busca da poesia, em busca da música, em busca de novas aventuras, tá? Porque são essas coisas que vão alimentar a minha possibilidade de intervir no futuro. Agora, sabedores que somos responsáveis, nós temos que ter responsabilidade com aquilo que assumimos. Mas não dá para eu ficar num mundinho da educação física somente para eu ser um bom profissional. Eu tenho que ir em busca de outras coisas que alicercem o meu conhecimento específico de educação física. E esse alicerce eu tenho que sair, eu tenho que ir buscar, eu tenho que experimentar, eu tenho que conversar com outras pessoas, eu tenho que ir a outras áreas, bem diferente de um momento vivido na educação física, onde algumas pessoas achavam que ensinar anatomia tinha que ser professor de educação física, ensinar fisiologia tinha que ser o professor de educação física, ensinar, sei lá. Não, minha gente, a gente precisa trazer outras pessoas para junto da gente para que nos ajude a pensar a educação física. São seus olhares diferentes que farão com que a gente pense a educação física numa perspectiva diferente. Então, eu acho que é isso. Nada acontece por acaso, mas é preciso que a gente vá em busca, que a gente saia da nossa couraça, que a gente saia do nosso casulo, né? E busque essas coisas, porque é esse compromisso, e essa forma, e essa busca que vai fazer com que nós sejamos pessoas diferentes, pessoas que tenhamos uma perspectiva diferente de encarar e intervir no mundo. Muito bem, professor Passos. Alguém quer falar? Se ninguém quer falar, eu vou ler aqui o chat. Alguém gostaria de falar? Lopes? Professor? Lopes, chegando agora. Eu achei legal, não, eu estava só na escuta. Achei legal a frase que nenhuma aula é igual, porque realmente isso é verdade. E achei uma coisa interessante essa semana, um acontecimento, eu dou aula de Zumba. Então, aconteceu um fato que eu achei legal e foi comparado uma frase que eu escutei sobre o que é a metodologia ativa. Na minha pesquisa, né, eu vi um de uns conceitos que fala assim, que é uma estratégia que cria uma necessidade de resolver um problema. Então, quando eu cheguei lá para dar aula, tinha um rapaz lá fora e perguntou o que era. Eu falei, é aula de Zumba, pode entrar. Ele disse, não vou porque eu não sei dançar. Então, eu olhei para o pé dele e estava sem tênis. Eu disse, olha, pega o tênis e vem para cá. Até ele botou assim uma fisionomia como, não sei se ele não tinha tênis, né? Era lá no Planalto, lá no Benedito. Aí o que eu fiz? Olha, pegue, vem assim mesmo, vamos sem tênis, porque eu acho que estava acostumado já a jogar futebol, essas coisas na quadra sem tênis, né? Então, quando chegou lá para conversar com outro professor, ele falou, o outro professor, vamos, é só me acompanhar. Só que depois eu imaginei, acompanhar um professor às vezes é difícil. Né? Então, a frase que eu não foi uma correção, né? Mas falei por cima do professor, eu falei assim, olha, vai e faça do seu jeito. O jeito que você fazer, está bem-vindo.
Então ele ficou lá só olhando atrás, né? Então quando começou o professor, acho que deu uma meia hora, depois foi minha vez. Então quando chegou no final da aula, eu percebi que ele estava lá atrás dançando, até ele saiu na filmagem. Então achei interessante. Interessante assim que como fazer com que ele descobrisse seu próprio movimento. Aí eu falei a ele, faça do seu jeito, né? Não precisa fazer igual os professores que estão na frente. Então achei legal, porque mesmo sem o tênis, mesmo sem saber dançar, como ele mesmo falou, ele fez legal, fez bonito. E depois eu vi na filmagem ele dançando, foi a melhor coisa, depois da aula, né? Eu fui olhar as filmagens. Então, eu acho que isso entra assim, na metodologia ativa de uma forma diferente, mas entra. É o acolhimento, Lopes, entendeu? A gente saber acolher as pessoas, a gente saber receber as pessoas e criar um espaço para que ela se sinta à vontade. Coisas que muitas vezes não acontecem na vida da educação física. A gente prioriza aqueles que sabem fazer, né? E, em detrimento, a grande maioria que fica de fora das nossas ações. Vejam na escola hoje, quem é que participa das atividades de educação física? Pouca gente, porque a grande maioria fica lá na arquibancada. Nós precisamos inverter essas coisas. Nós precisamos convencer essas pessoas, acolher essas pessoas e fazer com que elas venham a participar da nossa atividade, porque ela vai ser importante para a vida delas. Agora, cada um do seu jeito. Cada um chega com a experiência, ou a pouca ou nenhuma experiência que tem. Nós é que vamos acolher, nós vamos criar um momento propício para que essas pessoas venham a gostar da educação física, que venham a gostar do tênis, e venham a gostar da dança, que venham a gostar da música, que venham, sei lá, vai depender muito do acolhimento, entendeu? Da forma como a gente recebe essas pessoas, da forma como a gente trata essas pessoas, da forma como a gente concebe a questão do ensino e da aprendizagem. Então, tudo isso a gente precisa rever. Quer dizer, eu poderia chegar aqui e trazer uma experiência para vocês de metodologia ativa. Não precisa. Se vocês forem na internet, vocês vão encontrar mil exemplos diferentes. Eu preferi conversar com vocês aqui esses elementos que são condutores de uma perspectiva de uma educação, né, participativa. Então, são elementos que são fundamentais. O acolhimento, o ouvir, saber ouvir as pessoas é fundamental para todo docente. Nós somos ensinados a só falar. Agora, ouvir, pouco sabe ouvir. Tá? É o ouvir, é o diálogo constante na condução do nosso trabalho. Para que a gente aprenda a crítica, né? A leitura das entrelinhas, né? Que a gente tenha iniciativa. Quer dizer, tudo isso são elementos fundantes quando se percebe, quando se perspectiva uma educação, né, participativa. Então, é o acolhimento, é a busca, é a oportunidade, né, é o ouvir, né, é o diálogo constante, que são fundantes nessa construção. E era isso que eu queria trazer para vocês como algo importante. Quanto à forma e a maneira de você desenvolver o trabalho, aí vai depender de vocês. Tem centenas de possibilidades de metodologias, né, nessa perspectiva. Agora, esses elementos são fundantes para qualquer escolha que a gente venha fazer, tendo como perspectiva, mais uma vez, a questão da problematização. Tudo é problematizado. Como a gente vai resolver não só esse problema, como outros problemas que advirão? Então, essa é a grande questão. Passos, só fazer um comentário no que o Lopes falou. É Danilo Lopes, De Lopes? Demerson. Demerson Lopes. Então, o Demerson fez um comentário de uma experiência dele, né, Passos, que eu acho que foi muito interessante. E como você está falando, a questão do acolhimento, né, uma simples expressão que ele usou, que foi faça do seu jeito. O aluno, você abriu espaço para ele, né? Quando você falou isso, faça do seu jeito, abriu espaço para o aluno. E ele teve a oportunidade de fazer do jeito dele,
quanta gente gostaria que isso acontecesse e não acontece, né? Porque se fosse para seguir como o professor estava falando, imitar o professor, vamos dizer assim, ele não ia conseguir. Mas ele fez do jeito dele. E no final ele estava dançando, como você disse. Então, essa percepção, esse acolhimento que o professor Passos está dizendo, que muitas vezes o professor acha que só tem uma forma de fazer. Né? E tem N forma de fazer. Era o exemplo que eu estava dando. Atravessar o rio tem quantas formas? Então, dançar, enfim, abrir espaço para o aluno. Né? Professor Passos, eu vou dar uma lida aqui no chat. Alguém quer falar antes de eu ler o chat aqui, de alguns comentários que estão sendo feitos? Então, Rosiane fala aqui, deixar que nossos alunos se empoderem da autonomia. Pedro Lucas, o interessante é a ideia de tornar o estudante crítico e emancipado. Desta maneira, o professor poderia mediar o conhecimento e tirar proveito da bagagem que esse aluno traz consigo. Muito bem. Gabriel Silva, hipoteticamente e de acordo com o seu nível de conhecimento, se caso as metodologias ativas fossem abordadas. Alisson Góes diz, toda turma é única, aí completo, todo aluno é único. Gabriel Silva, abordadas em um período o qual o conservadorismo era gritante, qual seria o nível de aceitação das instituições, mesmo com abordagens comprovadas e positivas sobre elas? Né? João Pedro, realmente essa desconstrução é muito real. Carleane, tem que ter a renovação constante do conhecimento para não ficar na mesma. Aline Timóteo, renova-se o conhecimento e modificamos de acordo com as necessidades do aluno e do ambiente, facilitando o aprendizado mútuo. Então, são alguns comentários, professor Passos, que eles estão fazendo aqui, que eu estou lendo em voz alta, para, se você quiser fazer algum comentário. Veja só, eu acho que tudo que vocês abordaram aí é importante. Tá? O professor, ele trabalha numa perspectiva de mediação, né? Para essas coisas poderem acontecer. Não podemos deixar que os alunos construam, não significa deixar exatamente, mas sim construir uma perspectiva de participação dos alunos. O professor ele não vai deixar que os alunos, não se trata disso. É um objetivo dele propiciar ou proporcionar uma possibilidade de que essas coisas se construam tendo tendo o aluno como fundante nessa construção. Então, não é permitir, não é deixar, não mas sim é um propósito, é um objetivo dele na construção desse conhecimento. Quer dizer, essas coisas têm que acontecer não como sendo uma forma boazinha do professor deixar o aluno construir. Não, isso é fundante, isso é objetivo, isso é fundamental, isso é imperativo nessa construção. Tá certo? Não é uma coisa que ele vai permitir, não. É uma coisa que é fundante, que faz parte do seu planejamento, tem como objetivo isso, criar um ambiente onde o conhecimento ele aconteça, fruto dessa participação dos alunos com mais constância, com mais efetividade, né? Decidindo, né? Essa que é a grande questão. Mas vocês têm tudo. E eu lembro bem que alguém levantou também aí uma questão. E isso no ensino conservador, se uma pessoa começar a querer fazer a coisa diferente, gente, eu vivenciei tudo isso. Eu vivenciei tudo isso. Os anos 80, onde a gente iniciávamos a nossa trajetória, né?
foi um período assim de muita construção, da redemocratização do país, né? Então, a educação física, um segmento da educação física, começou a repensar a educação física. E vocês não imaginam o que a gente sofreu naquela época. Fomos taxados de comunista. Era assim que as pessoas tratavam a gente. Esse cara é um comunistazinho, esse cara é um comunista. E muitos de nós fomos alijados do processo por conta de pensar diferente como a gente está querendo pensar nesse momento agora. O que a gente lamenta é que parece que o Brasil está voltando à época de 50 anos atrás, de 30 anos atrás, querendo pensar, algumas pessoas querendo pensar dessa forma. Se você tem um pensamento diferente, você é comunista. Como uma forma de você desclassificar as pessoas. E o que é o comunismo? Comuna, pensar na comunidade, pensar na participação, pensar numa vida melhor para todo mundo. E aí alguém já dizia lá atrás, será que o primeiro comunista desse mundo não foi o próprio Jesus, que pensava no bem de todo mundo? O que eu quero dizer é que as pessoas, erroneamente, tentam desqualificar ou desclassificar as pessoas que pensam diferente. Então, isso é uma coisa que não só eu vivi, como outras pessoas viveram, né? E que vocês também poderão viver, né? São pessoas que não sabem nem o que é que estão dizendo, mas simplesmente moldados num pensamento único, acha que quem pensa diferente é o comunista, e aí desclassifica as pessoas. Então, toda a atenção para isso, e para esse momento, né, que a gente vive, porque a gente está voltando aos anos 60, né? Muita gente está pensando igual àqueles que pensavam nos anos 60, ou seja, os anos de chumbo que esse país viveu. Então, é muito perigoso essa forma de pensar, e a gente tem que estar atento a esses posicionamentos que a gente vê por aí. Professor Passos, muito bom ouvir um pouco, né? A gente está meio que chegando no final da aula, né? Porque o horário é 10h10, já são 10h05. Eu gostaria de saber se tem mais algum comentário de um aluno. Eles estão falando aqui no chat, tá? O Alisson está falando aqui. Tem alguns comentários aqui, mas que eu vou deixar porque já estamos chegando no final. Mas, de antemão, alguém quer mais falar por voz, assim, com o professor Passos, algum comentário? Porque a gente já está no horário. Mas o que eu tenho de dizer professor Passos, agradecer a sua presença aqui, né, na discussão da turma, na aula, trazendo um pouco desse conhecimento e dessas palavras que você disse para a gente, que acho que é importante para estimular, de alguma maneira, a ação desses alunos que estão aqui, que futuros professores, alguns já trabalhando na área, mas que é muito importante perceber essas possibilidades que nós temos, né, com relação ao ensino da educação física, de metodologias de trabalho. As metodologias ativas, como eu estava falando no início, nesse mundo que estamos vivendo, elas são muito importantes, né, de buscar essa autonomia, essa construção, que seja ali na quadra, né, e que aquela linha demarcatória da quadra não seja uma linha de impedimento de conhecimentos, mas que aquela linha seja ultrapassada e que o aluno, o que aprendeu naquelas 4 linhas, leve para a vida, né? Leve para a vida dele, porque nós, como professores, acredito que educamos para a vida, né? E
a educação física, de alguma maneira, contribui nesse processo da educação. Então, eu acho que é muito importante a gente perceber essas formas, essas metodologias de ensino na educação, né, que eu acho que é muito importante. Então, o que eu tenho é agradecer essa sua presença aqui, essa disponibilidade de tempo, né, que muitas vezes a gente não pode, mas dá um jeito e consegue vir. Agradeço, viu, professor Passo? Olha, Chalita, eu só tenho aqui lhe agradecer por esse momento e por estar proporcionando, né, essa minha volta e essa minha relação com todos esses alunos, né, as quais está me fazendo muita falta nesse momento de pandemia, né? A gente sente essa aproximação, a gente sente a necessidade de um abraço, a gente sente a necessidade de um alô, a gente sente a necessidade, ou seja, a necessidade da presença. Eu espero que tudo isso passe e que a gente volte a se reencontrar, né, e discutir coisas que são importantes para a vida da gente. Então, eu desejo a todos vocês um bom dia e que a vida vença, né? E eu teria, só para fechar aqui, uma coisinha que um escritor chamado Mia Couto, e eu espero que vocês venham a fazer uma leitura do que ele tanto escreveu, e coisas muito bonitas, tá? Que ele diz que não viver é o que mais cansa. Então, eu espero que a gente viva e que a gente saiba viver e que a vida sorria para a gente, né, numa perspectiva pós-pandemia. Então, muito obrigado e espero reencontrá-los para que a gente possa conversar melhor, né, olhar o olho no olho e aí discutir melhor sobre questões muito importantes na vida de cada um de nós. Por proporcionar essa oportunidade, né, e eu espero em breve estarmos juntos para tocarmos a vida, porque a vida está aí. Professor Passos, eu vou usar uma frase aqui, mas antes eu vou dizer que os alunos não saiam, que eu tenho um recado para todo mundo ainda, viu? Eu vou usar uma frase que você falou logo no início, que eu acho que marcou aqui, que eu anotei aqui. A questão do acreditar. Acreditar mesmo não sabendo o que virá. Foi uma frase que você usou, que eu anotei aqui. Então, a gente não sabe o que está por vir, né? A gente não sabe, a gente está com muitas incertezas, né, nessa questão da pandemia, mas temos que acreditar, mesmo não sabendo o que virá. Eu acho que foi uma frase que marcou a sua presença aqui. E, por fim, eu gostaria de marcar esse momento com um print screen, não é uma foto, viu? É um print screen. Quem puder ligar a câmera, ligue a câmera para a gente ver, para o professor Passos ver vocês, porque vocês estão tudo parecendo que está meio que no quarto escuro e a gente não está vendo vocês. Está só o Lopes aqui com a câmera ligada, a Leane, quem mais? O Vitor Loss, Lília, muito bem, Lília. Quem mais vai ligar a câmera aí para a gente fazer um print screen e depois enviar para o professor Passos, marcando esse momento dele. Deixa eu vestir a camisa. A disciplina. Aline, Rosiane. Aline, Pedro, Carleane. Cadê? Cadê o Alisson? Bora, Alisson Tales. Professor. Maria. Pedro Lucas. Professor, queria só fazer um agradecimento aqui ao professor Passos, que é uma satisfação enorme ter o senhor de volta aqui com essa palestra enriquecedora, junto com o professor Chalita. E eu espero que tenham mais momentos assim com o senhor, porque esses debates sobre metodologia ativa e sobre o que virá, né? Que a gente tem que acreditar, independente do que virá, sem saber o que virá. Eu acho que
é muito esperançoso, né? Enche a gente de esperanças num mundo de incertezas. E eu acho que isso é bastante importante durante esse período, sabe? Eu acho que tem que acontecer mais vezes esses momentos. Vamos lá, vamos construindo. É isso que eu estava falando, que a disciplina nós vamos construir juntos. Né? Não é eu só chegar e trazer aqui. Toda semana a gente vai discutindo e vendo as possibilidades. Né? Essa semana, graças a Deus, o professor Passos se disponibilizou, eu acho que foi muito bom, e para a gente refletir muita coisa aí também, né? Para a nossa formação. Então, vou fazer o print screen, hein? Vamos lá? Quem mais vai ligar a câmera? Vamos rir para a vida, gente. Rir para a vida que está aí. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Vamos ver se deu certo aqui, que ontem à noite eu... Pronto, deu certo aqui a print screen. Depois eu vou salvar e vou enviar lá no grupo e enviar para o professor Passo. Tá certo? Agradeço essa experiência e agradeço as palavras do Vitor e agradeço a todos vocês, o Lopes, a Carleane, o Pedro, todos vocês que estiveram presentes, o grande Miguel está aí, né? E todos vocês que estiveram. E eu espero muito breve estarmos juntos, gente. Estarmos juntos, porque tem muita coisa para ser construída e reconstruída, e a gente precisa muito da presença de vocês, da experiência de vocês e de um diálogo franco, né, para a gente construir, ajudar a construir uma perspectiva de vida melhor para todos. Muito obrigado. Tá bom, professor. Depois a gente conversa. Então, só um recado para os alunos. Quando o sistema da UFAL estiver funcionando, eu vou disponibilizar a aula gravada e vou abrir um fórum sobre a discussão de hoje com o professor Passos, tá? O fórum vai ser para vocês interagirem. Agora, esses fóruns, eles vão ser semanais, certo? Vocês vão interagir até o domingo, que é o fórum da semana. Quando chegar na segunda, aí já tem outra atividade, tá? Atividade da semana. Então, eu abro o fórum até o domingo. E aí, ou até a segunda, né? Porque a nossa aula é na terça, né? Então, até a segunda, e na terça já se inicia outra discussão em cima de outra temática, né? Que a gente vai estar discutindo semanalmente alguns temas, tá? Essa semana, então, o fórum é sobre metodologia ativa. O professor Passos enviou 2 artigos também para complementar, que eu já tinha, viu, Passos, colocado um artigo para eles lerem, e você me enviou mais 2 que já estão disponíveis para eles também lerem. Já temos a palestra, então tem bastante elemento para refletir e se posicionar com alguma ideia no fórum, tá? Então, o fórum é para vocês também darem a opinião de vocês. E como eu falei, a gente tem que construir a avaliação, né? Então, a avaliação ela vai ser processual, semanalmente, com a participação de vocês nos fóruns, tá bom? No mais uma vez, professor Passos, muito obrigado, tá? Foi muito boa a sua presença aqui hoje, e estamos juntos na luta, acreditando, mesmo não sabendo o que virá. Professor, oi. O nome do autor é Mia Couto, é? Mia Couto? Mia. Mia Couto, né? Mia Couto. Mia de gato. Miguel, tudo bem aí, Miguel? Você está apanhando da tecnologia? Passos, o Miguel está apanhando da tecnologia. Miguel é o poeta, viu, gente? Ele tem muita coisa interessante escrita, viu? Rapaz, tá caindo demais sistema, acompanhar os pedaços, mas a gente vai desenrolando. A tecnologia. Quero agradecer aí o professor Passos, aí que dá forças a nós
nós, alunos, como você, né, Charito? Que é essa turma nova aí, novinho assim que nem o Lopes aí, assim, eu fico muito grato, professor, participar de uma atividade como essa, apesar da dificuldade de hoje, mas conseguimos assimilar alguma coisa, até porque foi disponibilizado para nós aí os textos e pudemos acompanhar, né? E a partir daí descobrimos outras coisas. Para mim isso é de suma importância, até pelo meu trabalho, né? Para como lidar diretamente aí com essa área. Muito bem. Ok, Miguel. Obrigado. Miguel, só lembrando, pessoal, que depois essa aula está sendo gravada, tá? Depois eu vou colocar lá no YouTube e o link vai ser disponibilizado para vocês quando tiver lá já postado no YouTube. Tá vendo, Passos? Eu tô aprendendo aí. Eu acho, veja só, só um minutinho. Eu acho que as metodologias elas estão aí para dar suporte a gente, para melhorar cada vez mais essas possibilidades, né? E aí a gente tem um monte de alternativas que poderão ser utilizadas. Vai depender de cada um, vai depender de... Tá bom. Eu estou aprendendo também. Eu vou parar a gravação aqui agora. Mais uma vez, abraço a todos, abraço, Passos, muito obrigado. Forte abraço. E qualquer coisa, estamos juntos aqui. Valeu. Um abraço.